Aí o professor de vocês trouxe mais exemplos de espaços naturais, certo? Aí eu pergunto para vocês, são espaços naturais? Aqui é meio que fosse o quê? Aqui é como se fosse uma pegadinha. O professor de vocês colocou em cima, né, que mais espaços naturais. Lembrando, gente, que aqui nenhuma dessas imagens são espaços naturais. Por quê? Porque já houve a intervenção humana, certo? A gente tem aqui, ó, por mais natural que seja a paisagem, mas a gente tem em todas elas um processo de intervenção humana. A gente tem a prática da agricultura, a gente tem a prática de plantação, que já foi alterada, ou seja, então nenhuma dessas imagens são espaços naturais. Apesar de que o professor colocou em cima mais espaços naturais, mas era apenas o quê? Uma pegadinha para que vocês reflitam mais sobre isso. Todas elas são espaço geográfico porque já houve a intervenção humana. A plantação que já foi plantada pelo próprio homem, a questão da prática da irrigação, certo? Então tudo isso aí já foi o quê? Já teve uma alteração humana, então já não é mais espaço natural. E todas elas são espaço geográfico. Outra questão que a gente trabalhou bastante foi a questão do aquecimento global e do efeito estufa, certo? Aí aqui o professor de vocês, mais uma vez, traz uma imagem bastante didática, né? Isso, bastante exemplificada, certo? A gente sabe que, por exemplo, a gente trabalhou em sala aqui. O efeito estufa é um efeito natural, certo? Ele existe naturalmente na nossa Terra, né? Ele existe naturalmente na nossa atmosfera. Sem o efeito estufa, né, a nossa Terra seria o quê? Uma enorme bola de gelo, ok? Então, por exemplo, ele é o quê? Ele é um fenômeno natural, mas que ultimamente ele está sendo o quê? Ele está sendo, podemos dizer que ele está sendo o quê? Ele está tendo um descontrole, ele tem sido ultimamente intensificado através do quê? Da ação humana, principalmente, não é isso, gente? Quanto mais gases poluidores a gente tem na atmosfera, e isso faz com que o quê? A nossa atmosfera ela fique cada vez mais aquecida. Então, por isso que a gente vai ter, por exemplo, um aquecimento global, certo? Aí aqui o professor de vocês traz o quê? O professor de vocês traz um exemplozinho, né, que por exemplo, de como é que se comporta bem essa atmosfera, né, diante desse efeito estufa, diante do aquecimento global. A gente tem o nosso espaço, né, aí o Sol que libera essa energia refletida, que é em torno de 30%, e por exemplo, devia acontecer desta maneira. O exemplo em amarelo mostra como, por exemplo, como a radiação solar bate na atmosfera e logo depois ela se dispersa. Porém, né, com o quê? Com o aumento dos gases de efeito estufa, professor, e o que é esses gases do efeito estufa? Os gases do efeito estufa são os gases poluidores, por exemplo, os gases das usinas, das fábricas, né, assim, aqueles gases poluidores, as fumaças dos carros, por exemplo, certo? Isso aí são os gases de CO2, né? Os gases que a gente chama os gases carbônicos, certo? Que são jogados sempre na atmosfera, poluindo, deixando ela cada vez mais o quê? Cada vez mais densa, fazendo com que o quê? Fazendo com que os raios solares aqui batam, né? E, por exemplo, ele poderia ser refletido e dispersado de volta no espaço, como mostra esse exemplo aqui que eu estou passando no mouse para vocês. Mas diante do que? Da concentração desses gases do efeito estufa, a radiação solar bate, atinge a atmosfera, mas ela fica aqui dentro, certo? Então a nossa atmosfera acaba ficando o quê? Cada vez mais o quê? Aquecida. Então isso é que é o aquecimento global, certo? Lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural, certo? Porém, a ação humana, né, que é, enfim, as ações poluidoras, os gases do efeito estufa, como o gás carbônico, a fumaça dos carros, das fábricas, estão concentrados na atmosfera, e isso faz com que o quê? Com que a radiação solar ela não se disperse novamente, certo?
Como eu já tinha falado para vocês, né, o efeito estufa é um fenômeno natural da Terra, mas que ultimamente tem sido intensificado pela ação humana. Como é que esses gases, como é que isso acaba ocorrendo, né? Através dessas três imagens, né, que eu mostrei aqui para vocês: a poluição das fábricas, das usinas, a poluição dos carros, as queimadas também. Certas queimadas acabam contribuindo porque, tipo, a gente precisa das árvores, porque as árvores é quem o quê? É quem absorve os gases carbônicos que são jogados na atmosfera são elas as responsáveis por nos dar o quê? O oxigênio, certo? Então, se a gente destruir as nossas florestas, a gente vai ter cada vez mais o quê? Um espaço cada vez mais poluído, não é assim? Aqui eu trouxe para vocês medidas de combate ao aquecimento global, certo? Lembrando que nessa outra imagem a gente tem uma imagem de queimadas e como eu falei que a vegetação ela vai ter um papel muito importante na redução dos gases do efeito estufa. Por quê? Porque as árvores ela têm um papel fundamental, né, na diminuição dessa catástrofe que é o aquecimento global, né, dessa catástrofe que é o efeito estufa. Então, por quê? Porque elas o que elas? Aqui à direita de vocês, né, tem o esquema da fotossíntese. Por quê? Porque as nossas árvores, a vegetação, né, no geral, ela acaba absorvendo, né, toda a poluição que é soltada pelos carros, pelas fábricas. Aqui o professor está passando aqui, ó, gás carbono, CO2. Então a vegetação ela tem esse papel fundamental através do quê? Do seu esquema de fotossíntese. Então ela absorve esses gases poluidores e ela solta o quê? Oxigênio para nós. Ó, que bacana, não é isso? Então é por isso que o quê? Que as queimadas também o quê? As queimadas também contribuem, né, para o quê? Para o aquecimento global. Se a gente o quê? Se a gente destruir a nossa vegetação, a gente vai estar contribuindo por conta disso. Certo? Por conta de quê? Porque elas têm esse papel importante, que é o quê? Que é diminuir a intensidade desses gases. Então, medidas de combate seriam o quê? Medidas de reflorestamento, porque quanto mais a gente tiver vegetação, mais esquema de fotossíntese a gente vai estar tendo aqui e a gente vai estar respirando um ar muito mais o quê? Muito mais puro, muito menos poluído, certo? Lembrando, galera, que a gente também trabalhou o que era cultura, não é isso? Muitos de vocês, né, mandaram muito bem na prova a respeito dessas questões aqui, como cultura. Muitos de vocês acertaram todas as perguntas, todos dos exercícios também dos livros. O que era cultura, certo? A gente trabalhou bem em sala e todos vocês mandaram ver nessas questões. Que cultura, professor? Ah, eu lembro que cultura